Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras, nosso momento de devoção diária ao Senhor. Nossa leitura hoje encontra-se no livro de Números, no capítulo de número 9, que diz assim: O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo: Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhe disseram: Estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado, no meio dos filhos de Israel? Moisés lhes respondeu: Esperem, e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com o morto ou estiver em viagem longa longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou oferta ao Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la no segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem cobria e de noite a aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandato do Senhor, acampavam. E por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ao iniciar de mais um dia, o fazemos com muita alegria na tua presença, demonstrando a nossa gratidão ao Senhor por mais um dia de vida. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de acordar, de levantar, de respirar, de repousar. E levantamos nesse dia com alegria no coração pela oportunidade de mais um dia vivermos para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso para conosco. Muito obrigado pela oportunidade que temos de ter livre acesso à tua presença, pelo novo e vivo caminho conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado pela tua palavra que nos instrui, que nos orienta, que fala conosco, tua palavra que
nos mostra Cristo. O próprio Jesus disse: examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Muito obrigado por esse texto. Esse texto que orientou o povo de Israel e nos orienta a não deixarmos de celebrar a vitória, o livramento, a salvação que temos em Cristo Jesus. Para eles, o celebrar da Páscoa, para nós, o celebrar da vida em Cristo. Que cada um de nós possamos aprender, assim como o Senhor exigia, e o Senhor falava para eles celebrarem sempre a Páscoa do Senhor, segundo o rito que o Senhor mesmo estabeleceu. E que isso era extremamente importante e um prazer e uma honra para eles. Possamos compreender que celebrar a ceia do Senhor, ou a mesa do Senhor, que veio em substituição à Páscoa, porque o Senhor Jesus instituiu a ceia na última Páscoa que ele esteve com os seus discípulos. E ele que disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Possamos compreender como é importante participarmos, segundo toda a ordenança do Senhor, da mesa do Senhor. E esse texto nos mostra que alguns estavam impuros e, consequentemente, não puderam participar da ceia. Mas o Senhor os orienta a participar no mês seguinte, uma vez que consertaram as suas vidas, uma vez que se purificaram, e que não deixassem de fazê-lo. Da mesma maneira, o Senhor fala conosco hoje, para não deixarmos de participar da mesa do Senhor, não deixarmos de congregar, não deixarmos de manter comunhão com o Senhor e com a tua igreja, que possamos entender esses alertas do Senhor e que possamos nos preparar diariamente para estar na tua presença. O apóstolo João diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda diz que se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Senhor, que possamos compreender a necessidade que temos de diariamente confessarmos os nossos pecados, arrependermos, confessarmos, abandonarmos, clamarmos pelo sangue precioso de Cristo que seja derramado sobre nós para o perdão dos nossos pecados. O profeta diz que nós devemos pôr a boca no pó, que talvez ainda haja esperança. Possamos ter essa compreensão, a compreensão de que somos nós que necessitamos do Senhor, que somos nós que necessitamos de confessar os nossos pecados, de abandonar o pecado, que necessitamos ter arrependimento, confissão e suplicar pelo perdão. Que nós é que temos a necessidade de confiar ao Senhor as nossas vidas e assim receber o perdão da parte do Senhor. Que nós possamos estar sempre preparados para manter comunhão com o Senhor, para celebrar a vida, a vitória, a libertação do cativeiro do pecado, do cativeiro das trevas. E que possamos, com isso, entender como é importante a celebração regular da ceia do Senhor. Quando terminamos um curso, temos uma festa de formatura, quando casamos, uma festa de casamento, quando fazemos aniversário, celebramos a vitória. E dia após dia, ano após ano, nós continuamos celebrando. No entanto, parece-nos que já não damos o mesmo valor para a tua mesa e nem para a comunhão com os irmãos. Desperta-nos quanto a isso, Pai. Desperta-nos quanto a isso, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome e para a boa saúde espiritual do teu povo. Que possamos celebrar a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, celebrando a ceia do Senhor com intimidade, com entendimento,
com fidelidade e com muita alegria no coração. Porque se Jesus não morresse e não ressurgisse, vã ou inútil seria a nossa fé. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Nós te bendizemos, nós te exaltamos e nós declaramos que o Senhor Jesus é o único Senhor das nossas vidas. E nós o fazemos tudo isso e oramos agradecidos no nome que é sobre todo nome. E este é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome dele que oramos e já agradecemos. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um capítulo nessa jornada pelas Escrituras e que no dia de hoje possamos celebrar a vida, a vitória, o perdão dos nossos pecados na presença de Cristo. Um grande abraço a todos, até amanhã.